Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro, e a igreja celebra hoje a festa de São Mateus, apóstolo, autor do Evangelho. Vamos então refletir o Evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, e diz assim: Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos, hoje é dia de São Mateus apóstolo, evangelista, autor do Evangelho. E nós vemos aqui então, num relato breve e que causou inclusive polêmica, a conversão de São Mateus. São Mateus que se levanta da sua coletoria de impostos, portanto, do seu pecado. Ali ele trabalhava, vivia e pecava, né? Era o seu meio de vida. Se levanta daquele lugar para seguir Jesus. E aí nós vemos que Mateus já de imediato se torna um evangelizador. Ele promove, não é, um almoço, um jantar na sua casa para que Jesus esteja presente e para que lá também esteja presente os seus amigos. E a gente sabe por experiência da nossa vida que a gente é amigo de quem é igual a nós, não é verdade? A gente não é amigo dos diferentes de nós. A gente anda com quem pensa o que a gente pensa, gosta do que a gente gosta. Portanto, estavam reunidos ali naquela casa os cobradores de impostos, os pecadores, porque esse era até então o mundo de São Mateus. Mas a experiência da conversão, a experiência de se sentir olhado por Jesus, como diz aqui o Evangelho, Jesus viu, olhou para Mateus, nos leva também a querer que os outros experimentem o mesmo olhar que nós experimentamos, o mesmo olhar de Deus. E é isso que Mateus vai fazer. E aí nós vemos a polêmica. Por que o vosso mestre come com cobradores de impostos, com os pecadores? Boa pergunta. Porque, minha gente, Jesus, de vez em quando, frequentou a casa de gente que não era boa coisa. O que Jesus ia fazer lá? Às vezes a gente escuta, né? Não, o cristão tem que estar em todo lugar, porque Jesus ia em todo lugar. Veja, minha gente, eu acho que aqui merece um pequeno parênteses e reflexão. Jesus não ia para as baladas, Jesus não vivia nas lanchonetes e nos barzinhos socializando com pessoas. Jesus, de vez em quando, recebeu convites de pecadores. E Jesus foi até lá, ia com seus apóstolos, e lá Jesus não fazia igual era feito. Lá Jesus continuava sendo Jesus. E Jesus sempre foi na oportunidade, esperando a brecha, para evangelizar. E aqui está então, isso causa escândalo. Por que o vosso mestre está comendo com eles? Veja, minha gente, Jesus não estava ali só para comer, nem para dizer para o fariseu quem é você para julgar o outro. Deus é que sabe do coração de cada um. Essas frases adocicadas que escondem tantas coisas. Não. Jesus foi ali para terminar de salvar Mateus e para salvar outros. Mas ele precisou ensinar aos fariseus: olha, quem tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Eu quero misericórdia e não os sacrifícios. Vamos entender isso aqui. O que é esse quero misericórdia e não sacrifício? O próprio Jesus explica: de fato, eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Portanto, meus irmãos, a nossa fé ela é feita de alguns sacrifícios, sim, de algumas práticas religiosas, algumas regras que a igreja nos pede. Ah, padrinho, mas a misericórdia é maior do que isso. Sem dúvida é. E o que é misericórdia? Misericórdia é chamar o pecador para a santidade. Misericórdia é esclarecer o doente que ele não está são, que ele está doente, que ele precisa se converter, e eu estou estendendo a minha mão para você conseguir fazer esse caminho. Isso é misericórdia, chamar o pecador. Então, apenas dizer que a gente não tem o direito de julgar ninguém, que cada um vive como quer, que Deus é amor e vai saber entender, isso não é misericórdia. A misericórdia é uma convocação para o outro. De um modo misericordioso, é claro, né? Senão vocês assustam o freguês. Mas, meus irmãos, a gente anda muito confuso. Acho que você vai concordar comigo. Andamos num tempo, numa igreja muito confusa sobre
essa misericórdia que supera os sacrifícios. Até porque, minha gente, não existe sacrifício maior do que você ser misericordioso com um pecador. Existe? Você tem que ter misericórdia de quem não entende, de quem não ajuda, de quem não coopera, de quem não muda. O maior sacrifício que você pode fazer é perdoar e continuar insistindo, continuar propondo, continuar caminhando junto e continuar acreditando que esse Mateus pecador tem jeito. Mas por que Jesus fez isso? Jesus fez isso, meus irmãos, e o começo do Evangelho diz assim: Jesus viu um homem chamado Mateus, que era cobrador de impostos. Ser cobrador de impostos era o que todo mundo via desse Mateus, o pecado dele. Mas esse cobrador de impostos tem nome, ele é uma identidade, ele é Mateus. E antes disso tudo, ele é um homem, ele é uma criatura de Deus. E quantas vezes nós paramos no cobrador de impostos, né? No pecado. A gente identifica o outro no pecado que ele comete. E por pior que seja o pecado do outro, ele ainda é e sempre será um homem, uma mulher, imagem de Deus. Jesus viu um homem. Todo mundo via um safado sem vergonha. Jesus viu um homem. E é esse olhar misericordioso que nós queremos pedir a Deus. Lembrar, não esquecer nunca, e apesar de todos os pesares, é um homem, é uma mulher, é um filho de Deus, que o pecado de ninguém paralisa em nós a nossa capacidade de ter misericórdia. Mas nós, uma vez que provamos esse olhar de Jesus que nos convoca e nos diz: levanta dessa vida e vem comigo, nós também possamos proporcionar momentos para que os nossos e os outros e o mundo se sente à mesa com Jesus e experimente na sua vida a mesma misericórdia e o mesmo perdão que um dia alcançou você e eu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.